Programa Alcançando Vidas. Muito bem, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar, não só hoje, mas sempre. Precisamos dessa bênção de Deus, desse mover de Deus sobre a nossa vida. E hoje com uma temática muito especial, tá? Uma temática de celebração, uma temática de graça de Deus sobre a nossa vida. E na atualidade não é difícil falar das bondades de Deus. Não é difícil. Não é difícil declarar a fidelidade de Deus, não é difícil adorar ao Senhor. Mas o tempo tem se passado e às vezes as pessoas nem conseguem entender o porquê que ela deve adorar ao Senhor. Qual o motivo que você deve adorar a Deus? Existe motivo para adorar a Deus? Sim. A adoração ela precisa ter foco, ela precisa ter um resguardar de sentimento. Agora eu te explico. Você não consegue, a gente consegue ter percepção das coisas. A gente consegue ter percepção das coisas. E essa percepção, ela traz pra gente uma revelação de algo. A gente consegue discernir, né? A gente tem vários canais de percepção. Nós temos os nossos olhos que conseguem contemplar algo e a nossa consciência pode ser ensinada a distinguir se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim. E na questão do degustar nós temos o paladar, que serve também para degustar o que é salgado, o que é doce, né? O que é amargo, o que é doce e por aí vai. E os nossos ouvidos, que é um receptor de informação. Você já imaginou uma vida assim, se conseguir ouvir alguma coisa? Alguém está falando e você não entender, né? Mesmo independente dessa carência, a pessoa dependendo dessa carência, ela consegue, tem alguns meios hoje em dia que é possível você se comunicar. Mas sem essas percepções, imagine todas elas, né? Quem for surdo, né? E quem for cego, como é que vai se comunicar? E quem não for mudo, surdo e cego, como é que se comunica? E pensando nessa temática, eu quero alertar todos nós para a grande revelação e também a mensagem que está diante dos nossos olhos. E eu peguei por referência um texto que está no Salmo 48 e o versículo 14, que diz assim, o versículo 14: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Palavras do salmista. No Novo Testamento, em Filipenses capítulo 1, no versículo de número 6, diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui diante de dois textos extremamente isolados. E se você olhar, parece assim, não tem como conciliar, mas tem. Nós estamos falando de uma pessoa que declarou que Deus seria o seu guia até a morte. Perseverança, continuidade, compromisso, percepção. Se você ler o Salmo de número 48 por inteiro, se você contemplar este Salmo, você vai ver o salmista começar dizendo que o Senhor é muito grande e muito digno de louvor. Na sua cidade, no seu Monte Santo, Deus é conhecido no seu palácio pelo seu alto refúgio.
porque Ele é rei sobre reis, soberano em poder. Você vai ver que o Salmo de número 48, ele é um salmo de adoração. Assim como o Salmo de 46, que fala que um povo que Deus está no meio dele jamais será abalado. E esse abalo, meus queridos, não é um abalo conforme você vê. Porque existe lugar onde Deus está, pessoas que servem a Deus que sofrem abalo, sofrem perca. E qual o tipo de abalo que o salmista, o que nós podemos entender que Deus pode estar no centro, ou a pessoa pode estar servindo a Deus, e ele venha estar sendo firme, inabalável. Que tipo de abalo é esse? Que tipo de sentimento de não se abalar é esse? E é isso que a gente vai entender. O porquê permanecer firme. E o porquê que muitas vezes nós, cristãos, aquele que processa a sua fé, que está procurando processar a sua fé, às vezes ele se frustra consigo mesmo, porque ele chega à percepção de que ele não é conforme aquilo que Deus deseja para ele, aquilo que Deus espera para ele. E quem nos dera todos chegasse a essa percepção, não vivesse uma vida de ilusão, uma vida de faz de conta, porque existe muita gente que vive enganado consigo mesmo, não se conhece, nunca foi colocado à prova, porque não tem coragem de se arriscar, não tem coragem de ir, não tem coragem de fazer, e nunca é colocado à prova. Salomão, quando foi colocado à prova, colocado ele para reinar, ele chegou à conclusão que ele precisaria de sabedoria para poder lidar com aquela situação. E tem gente que nunca detectou, assim, eu preciso de sabedoria, porque o que está sobre mim é algo de muita responsabilidade. Ele nunca entendeu o que está sobre ele. Nós não entendemos o grande compromisso que está sobre a nossa vida. E eu vou te dizer o quão grande compromisso está sobre cada um de nós. O simples fato de respirarmos, o simples fato de existirmos já é uma responsabilidade. Porque ninguém é invisível, ninguém é infrutífero, ninguém é tão em vão na vida. Você tem valor, você tem utilidade, você tem serventia neste mundo. E aí onde está a questão, porque quando a gente não se atenta para fazer aquilo que Deus quer, o outro lado toma ocasião. E ele faz cirandar mesmo com a pessoa. Você sabe o que é cirandar? É fazer a pessoa passar vergonha. Indo mais um pouco para trás, é pegar na mão e sair guiando, levando para fazer aquilo que o guiador está querendo que faça. Então, quando fala que alguém foi pego para cirandar, isso significa que existe alguém que está fazendo o que quer com ele. E nós estamos vivendo num período, sempre vivemos nesse período, que quando a gente não dá respaldo, a gente não dá lugar para aquilo que é correto, o que é negativo, o que é ruim, toma ocasião. Porque nós somos vasos. E o vaso, ele nunca fica vazio. Ele pode se esvaziar, mas ele precisa ser cheio. Ele nunca fica vazio. Não fica vazio, meu querido. Ele pode se esvaziar, mas não fica vazio. Rapidamente, e vem logo uma substância, vem logo uma situação para encher o vaso. E quem nos dera se fôssemos ser cheios daquilo que vem de Deus? Quem nos dera os pensamentos que reinassem na nossa mente? Por favor, deixa eu me incluir nisso, porque eu não gosto de ficar atribuindo palavra como a responsabilidade de fazer o que é correto for só do outro, não. Cabe para todos nós. Quem nos dera os pensamentos que ficam na nossa cabeça fosse sempre pensamento bom, justo, honesto, verdadeiro. Quem nos dera os pensamentos que reinassem no nosso coração fosse isso. Quem nos dera houvesse uma grande preocupação de fazer o que é correto, o que é honesto.
Quem nos dera ter a força de dizer não para aquilo que é ruim, para aquilo que é errado. Quem nos dera temer e reverenciar a Deus a ponto de entregar a nossa vida por a verdade que está nele. O salmista escreve no Salmo 48, o versículo de número 14, porque este é o nosso Deus para sempre. A que Deus nós estamos servindo? Qual Deus que o salmista está dizendo que será o seu Deus para sempre? E que vai muito mais além, diz que este Deus irá servir de guia até a morte. O salmista está dizendo que ele não iria retroceder a sua fé, a sua conduta, o seu jeito de ser, naquilo que ele acreditava. Ele não vou retroceder. Se eu continuar servindo a este Deus, que é o Deus verdadeiro, ele vai nos guiar até a morte. Ele vai cirandar conosco, ele vai ser o nosso guia, vai segurar em nossa mão e nós vamos servir ele até o fim. E para você que se sente desanimado, olha só o que Paulo escreve aos Filipenses. Ele escreve que tendo por certo isto, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora você imagina comigo o vaso que detectou que as suas ações, a sua vida, os seus pensamentos, as suas escolhas, o seu dia a dia não está nada legal. Ele está aqui, você está vendo isso aqui é água dentro desse copo, mas imagina que dentro desse copo estaria um recipiente escuro, representando algo negativo. E o vaso detectou, peraí, o que eu estou fazendo é algo errado, é algo ruim. A moça diz, não, eu estou me envolvendo com uma pessoa que é compromissada. Isso não é legal. Eu gostaria que um dia estar apaixonado por alguém, por um homem, e desejar viver com ele o resto da minha vida, confiar nele, e ele está me enganando com outra pessoa. Eu gostaria disso. Não, isso é errado. Então, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer ninguém passar. Porque o que falta de muitas pessoas é só ter um momento de reflexão. E ela detectou, o vaso detectou que está sobre ele, o que ele está carregando dentro dele, as suas ações, é algo negativo, é algo que não agrada a Deus, que vai resultar para ele algo ruim. Então ele decide abrir mão daquilo, ele começa a dizer não. Quando as propostas vêm, ele começa a dizer não. Quando vem a oportunidade, ele começa a dizer não, não. E então ele começa a se esvaziar, ele começa a se purificar. Então ele vai se desfazendo daquilo que é ruim. E chega um momento que o vaso pode ficar totalmente vazio. Isso é um processo muito rápido, porque a partir do momento que você vai dizendo não para o que é errado, o que é bom vai entrando. É como se você tivesse com esse tanto aqui de café e você ligasse numa torneira. Então o café vai perdendo o seu poderio e vai começando a reinar algo que é claro, que é puro. E quanto mais você vai fazendo o que é correto, vai se purificando, vai tomando as decisões corretas, agindo corretamente, se afastando do mal, você vai se enchendo a ponto de que aquilo que era escuro não fazer mais parte da sua vida. Isso é o processo de santificação. É o processo que Paulo está dizendo que vai ser aperfeiçoado. Para ser aperfeiçoado tem que haver prática do que é correto, do que é justo, do que é verdadeiro. E Paulo consegue passar muito bem isso para a igreja. Que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para concretizar, para terminar até o dia de Jesus Cristo, até a vinda do Senhor. Esse é o tempo que nós temos nessa terra, segundo a Bíblia, para nós nos aperfeiçoarmos. O que você está esperando? O que estamos esperando para nos aperfeiçoarmos? Aperfeiçoarmos no amor um para com o outro, na comunhão, no envolvimento, na solidariedade, na caridade. O que estamos esperando? Que mundo é esse que nós vivemos que não estamos dispostos a viver em amor, a viver em comunhão? Que mundo é esse? Estamos dispostos a apedrejar alguém em vez de dar a mão. E quando nós apedrejamos, nós estamos dando lugar para aquilo que é ruim.
Porque amanhã pode ser a gente no lugar da pessoa. E é isso que Deus nos invoca a viver. É isso que aonde o julgamento perde a força. Porque não há justiça em nós. A justiça não nasce de nós. Nós passamos a ser justo pela fé em alguém que fora justo. Nós passamos a ser justo por causa de alguém. E quem é esse ser? Jesus. Jesus que nos apresentou a justiça. O que é ser justo? O que Deus espera de nós? O que é ser justo diante do mundo cheio de pecado, cheio de blasfêmia, cheio de erro? O que é ser justo? Foi o Senhor Jesus que nos ensinou. E se eu e você não conhecemos a Jesus, como é que vamos entender o que é justiça? E qual foi a justiça de Jesus, para concluir? Para que você entenda que o processo de purificação, de santificação, ele é um processo árduo, mas ele é contínuo. E acredite, por mais que alguém alcance a santidade, ele precisa zelar para se manter santo, porque senão ele pode se corromper. Não importa a altura ou lugar onde alguém chega, ele está correndo risco o tempo todo. Por isso que a palavra de Deus vai nos orientar para a gente ser vigilante. Não ser atentado em recompensa humana ou então em recompensa do homem. Sendo mais claro, o amor ao dinheiro, para que reine a soberbidade no coração do homem. E como o Senhor Jesus pregou essa justiça? Quando ele se pôs a se entregar na cruz do Calvário. E por que há justiça nisso? Porque não havia outra solução. Não havia outro resgatador, não havia outro remidor. E a justiça vem nisso. É quando faz o que é correto, o que é necessário, o que é notório a se fazer. E para muitos é difícil fazer até o que é correto. Hoje em dia nós vivemos num mundo que o simples fato de um homem que é casado, eu costumo dizer muito isso, porque ele é fiel à sua esposa, o mundo quer aplaudir. Não, fulano é fiel, é sua obrigação. E assim vice-versa, a mulher sendo fiel a seu marido, todo mundo quer aplaudir. Por quê? Porque perderam a dimensão do que é correto. O correto é uma obrigação de todo aquele que procura ter caráter, fazer. E o Senhor Jesus, provando que tem caráter, ele faz a sua obrigação. E sabe por que nós padecemos e falhamos demais? É simplesmente porque não conhecemos e não entendemos o sentimento de Cristo Jesus nas suas provações. Veja, em pleno auge da sua carreira, digamos assim, Jesus com 3 anos pregando, libertando o cativo, o Senhor Jesus curando o enfermo, paralítico andando, cego vendo, coxo andando. De repente ele começa a ser esquecido, abandonado. Chega um momento que o Senhor Jesus começa a dizer que ele era o pão da vida, que ninguém iria se alimentar da vida se não se alimentasse dele, que ele era o verdadeiro caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, que ninguém iria ao Pai senão por ele. Então as pessoas começaram a deixar a ele. E quando ele vira para os seus discípulos e fala: e vocês aí, não vão embora não? E Pedro recebe uma revelação do céu, porque aquele que verdadeiramente são discípulos do Senhor Jesus permanece a ser aperfeiçoado. Pedro falhou por muitas vezes na caminhada com o Senhor Jesus. Ele cortou a orelha do soldado, ele tomou decisões erradas, foi estupidamente agressivo, mas ele estava em aperfeiçoamento. E é aqui que eu quero finalizar com você. Não esmureça da fé. Não pare esse processo de purificação pela metade. Não pense que as coisas vêm no estralar de dedo. Não pense. E acredite que o Senhor irá fazer algo extraordinário na tua vida e através da tua vida.
Escute bem. O Senhor Jesus, no seu momento ali específico, aonde os seus discípulos já tinham abandonado para que se cumprisse o que está escrito, que nenhum daqueles que deu para ele pagou o preço junto com ele. Aquele momento era o momento dele. E a Bíblia diz que ele padeceu uma tão dura morte e provou seu amor para com Deus de uma forma tão grandiosa que Deus o colocou um nome que está acima de qualquer outro nome, e que todos um dia há de se dobrar diante desse Jesus e confessar que Ele é Senhor, que Ele é santo. Então essa é a recompensa para aqueles que persistem, para aqueles que vão até o fim, aqueles que deixam ser aperfeiçoado, há de desfrutar e de conviver com o Senhor Jesus na glória. Por isso, deixa o processo acontecer, deixa a glória de Deus te envolver, porque assim você vai desfrutar das bênçãos de Deus, da sua glória e da sua majestade. Ora comigo. Bendito Deus e eterno Pai, eu creio na tua palavra, eu creio no teu santo nome. Peço ao Senhor que nos abençoe, peço ao Senhor que nos guarde, que nos aperfeiçoa na tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos na tua mão o processo. Purifica-nos, salva-nos, porque o Senhor é bom, e que nós possamos estar firme e permanecer firme no nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, e até amanhã, se assim Deus permitir. Fique na paz. Na sequência, o programa Avivados no Senhor. Que Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.